Falando sobre esse programa que pretende aí reduzir os impostos para os carros populares, a proposta que vai beneficiar veículos de até R$120 mil vendidos no país. E depois do anúncio do governo, a Caixa Econômica Federal informou que estuda melhorar a linha de crédito para a compra de automóveis. Para comentar então esse assunto que é muito amplo, a gente vai conversar agora ao vivo com o Murilo Brigante, ele que é sócio da Bright Consulting, uma consultoria especializada no setor automotivo. Murilo, uma boa tarde para você. Obrigada por conversar com a gente aqui na CNN. Boa tarde, Muriel. Obrigado a vocês pelo convite. Murilo, uma estimativa feita pela sua consultoria diz que essa medida aí do governo tem potencial de reduzir os preços de quase metade dos carros vendidos no país. Qual que é a expectativa do setor automotivo em relação a esse programa? O setor vai conseguir realmente se recuperar da crise a partir da venda e da queda, então, desses impostos, da queda, consequentemente, do valor? Vamos lá, Muriel. Bom, primeiro a gente precisa entender o porquê dessa política, por que a gente está tendo essa política de incentivo para a indústria automotiva, né? Então, há 4 anos, o setor ele vem andando de lado com 2 milhões, mais ou menos, aí de unidade. Então, o grande ponto é a capacidade ociosa que essa indústria está sofrendo. Hoje a gente tem cerca aí de 50% de capacidade ociosa, visto que estamos produzindo aí cerca de 2,2 milhões de unidades ao ano e temos uma capacidade de 4,5 milhões de unidades por ano. Então, além disso, a gente tem um cenário também de alta de juros e restrição de crédito para o consumidor, que são pontos importantes e desfavoráveis na hora da compra do automóvel pelo brasileiro. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje a taxa média de financiamento ela se encontra na casa dos 30% ao ano, um valor extremamente alto quando a gente pega os dados do Bacen. E mas a gente tem um ponto positivo dessa medida, apesar da renúncia fiscal, como a colega já citou na matéria anterior, nós temos um ponto positivo que algumas montadoras postergarem os layoffs que estavam propostos para ocorrer, então isso é um sinal positivo, mas é uma medida paliativa. A gente precisa pensar num cenário aí de médio e longo prazo. A indústria automotiva, a gente martela bastante nesse tema, ela precisa de uma previsibilidade, uma política de Estado e não de governo, para que ela possa desenvolver e enaltecer suas potencialidades, que seriam, por exemplo, o etanol, que a gente tem, uma peculiaridade que o Brasil tem, mas é algo muito importante, e uma matriz elétrica extremamente limpa. Então, a nossa indústria, em termos de montadora, ela é muito forte, muito tecnológica, e a gente pode, sim, ter um protagonismo muito importante no setor automotivo, mundialmente falando. Essa é uma medida paliativa, ou seja, de curto prazo. Qual seria o cenário, então, de uma medida de longo prazo? O que seria o ideal nesse caso? Na verdade, o setor automotivo, ele depende, obviamente, dos incentivos que já ocorrem há muito tempo, mas o consumidor, ele precisa ter condições para comprar esse veículo. Então, lá no passado, 70% dos veículos 0 km eram financiados. Hoje, caiu para 30%, porque o consumidor ele não tem poder de compra. Tá? Então, os que conseguem comprar, compram à vista. E é por isso que a gente está patinando nesses 2 milhões de unidades. Com esses cortes de impostos pelo governo federal, a gente pode ter um acréscimo aí em torno aí de 130 a 150 mil unidades, o que dá um crescimento em torno de 6 a 7% nas 2 milhões de unidades previstas anterior a esse programa de incentivo, né? Sim. Agora, Murilo, o Ministério da Fazenda já afirmou, já disse que com relação a esse programa especificamente, a tendência é de que seja de curta duração, de 2 a 3 meses especificamente, que não dure muito tempo, justamente porque não se sabe ainda qual deve ser o impacto para as contas públicas. Com relação a esse posicionamento do Ministério da Fazenda, qual que é a sua avaliação? Faz sentido essa preocupação por parte do Ministério da Fazenda? Perfeito, faz sentido, porque de acordo com os nossos cálculos, a gente está falando de uma renúncia fiscal. Se esse programa durasse de julho a dezembro de 2023, a gente está falando em torno, para esses 130, 150 mil unidades, a gente está falando aí em torno de 4 bilhões de reais. É um montante bastante elevado. A gente tem que entender que isso é bom, porque a gente tem uma capacidade ociosa na indústria, isso faz com que as montadoras tendam a investir novamente, tendam a ficar no país. Não tem aquela debandada que estava se especulando muito. Então, isso é positivo para a indústria. Tá? E na sua avaliação, existem outras medidas aí que o governo pode implantar para reverter esse cenário de dificuldades que a indústria automobilística tem enfrentado hoje, nos últimos tempos já?
Na verdade, a indústria tem buscado meios para voltar aos volumes, mas a gente precisa entender que o cenário ele mudou completamente. Então, a gente teve, nos últimos anos, aí, 3 mudanças muito grandes no setor automotivo. Tá? Então, a gente teve legislação de eficiência energética, emissões de segurança. Então, em 2012, a gente teve o Inovar Alto, em 2018 foi promulgado o Rota 2030, que teve emissão agora em 22, e também em 22 a gente teve a legislação de emissões. Além disso, a gente tem uma mudança do consumidor. Então, o consumidor está optando por um automóvel mais conectado, com mais conteúdo, está optando por SUVs. E as montadoras, elas estão dando preferência para os automóveis com maior valor agregado, porque isso traz maior lucratividade. Então, a gente precisa também não só pensar em volume. Óbvio que é importante, óbvio que a gente tem uma capacidade instalada aí e tem uma capacidade ociosa, mas a gente tem que entender também que as montadoras elas estão tendo hoje uma lucratividade grande, apesar do volume. Mas, voltando à sua pergunta, é importante que a gente tenha um cenário econômico mais estável. Então, tenha uma queda nessa taxa de juros para que o consumidor ele consiga voltar a comprar, consiga financiar seu veículo e a gente consiga sair dessa taxa de financiamento aí, cerca de 30% dos veículos financiados, dos veículos zeros sendo financiados, né? Murilo, na sua avaliação, o que a gente acompanhou esse anúncio parece que foi um anúncio feito especificamente pela ala política. A ala econômica ficou meio que de lado e agora está correndo atrás do prejuízo e tentando entender de quanto que pode ser realmente esse impacto, tanto que o ministro Fernando Haddad disse que vai divulgar em 15 dias qual que deve ser o impacto realmente para as contas públicas e como que deve funcionar a partir disso esse desconto com relação aos impostos, principalmente esse desconto nos carros. Na sua avaliação, foi uma decisão acertada por parte do governo federal? Olha, de novo, é uma medida paliativa, ela traz um volume para a indústria, isso é positivo. Toda redução de imposto é bem vista pela sociedade, né? O consumidor, a hora que ele olha o preço do veículo caindo, isso é positivo, mas a gente precisa também entender como a gente vai compensar essas isenções que a gente vai ter de 4 bilhões de reais, segundo as nossas estimativas. Além disso, tem um ponto importante, como você bem disse, tem a questão econômica. Muito se disse em voltar o veículo ao valor de 50 mil reais. Só que o carro hoje mais barato que a gente tem no país custa em média aí 70 mil reais. Com essas taxas, com essas reduções que a gente vai ter nesse programa, que seriam em torno aí de 10%, 11%, o máximo que você consegue chegar é nos 63 mil. Então tem um gap muito grande até os 50 mil, que era a ideia inicial. Então isso vai ter que ser entendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e eles vão ter que chegar num consenso de qual vai ser o valor que eles de fato vão conseguir chegar. E se de fato esse valor vai atender as demandas e os anseios dos consumidores. Veremos. Nós conversamos com o Murilo Brigante, sócio da Bright Consulting. Murilo, mais uma vez, obrigada pela participação aqui. Um bom domingo para você. Muito obrigado, Muriel. Boa tarde a todos. Obrigada, uma boa tarde.